Já ouviram algumas histórias em que as pessoas se queixam de incômodos após a utilização do fio dental ou numa escovação, que pode causar até uma certa sensibilidade ou sangramentos? Pois é, nós falaremos disso aqui agora. Por isso, o nosso tema de hoje é saúde gengival. E você aí que está assistindo, você sabe o que é gengivite? E periodontite? Não? Não tem problema, a gente está aqui para te explicar. Vou começar te explicando o que é uma gengiva saudável e onde a gengiva está inserida. A gengiva está inserida no periodonto. O periodonto compreende os seguintes tecidos: gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular, osso alveolar propriamente dito e osso alveolar. O osso alveolar propriamente dito recobre o alvéolo dentário e é contínuo com o osso alveolar. Podemos ver todas essas estruturas que eu acabei de falar na figura. A principal função do periodonto é inserir o dente no tecido ósseo da maxila e da mandíbula e manter a integridade da superfície da mucosa mastigatória da cavidade oral. Nós sabemos que a mucosa mastigatória é representada pela gengiva e o revestimento do palato duro. Anatomicamente, a gengiva pode ser dividida em 3 partes: a gengiva inserida, a gengiva interdental e a gengiva livre. A gengiva interdental é o que chamamos de papila interdental e fica localizada entre os dentes. A gengiva livre estende-se a partir da margem gengival até um nível correspondente à junção cemento-esmalte. A gengiva inserida vai do final da gengiva livre até a área demarcada pela junção mucogengival. A margem gengival livre é arredondada de tal modo que uma pequena invaginação ou sulco é formado entre os dentes e a gengiva, que é o chamado sulco gengival. Guarde esse nome aí que ele é importante. Sobre a divisão anatômica microscópica da gengiva, temos a sua divisão em epitélios, que são o epitélio oral, o mais externo, que é o epitélio histologicamente pavimentoso estratificado, pode ser queratinizado ou paraqueratinizado, mas a superfície predominante é paraqueratinizada. Temos o epitélio sulcular, que recobre o sulco gengival, e o epitélio juncional. Tanto o epitélio sulcular quanto o juncional, histologicamente apresentam um epitélio escamoso estratificado não queratinizado, fino e, portanto, permeável. Na imagem, a gente consegue ver bem a diferença de grossura do epitélio oral para o sulcular e o juncional. Por isso, tanto o sulcular quanto o juncional formam uma localização anatômica crítica, na qual o biofilme das bactérias subgengivais interage com os mecanismos de defesa do hospedeiro e penetra mais facilmente o tecido conjuntivo. Essa interação pode causar doenças periodontais. As características clínicas de uma gengiva saudável são configuração gengival parabólica, cor rósea, aspecto de casca de laranja, que a gente consegue ver bem na imagem, e gengiva livre de consistência firme, com contato íntimo da gengiva com a superfície do esmalte. O exame clínico que mostra a normalidade da gengiva é feita por uma sonda milimetrada que é inserida na região do sulco gengival e que, se tiver medição de até 3 mm sem sangramento ou supuração, indica a saúde da gengiva e, por conseguinte, do periodonto. Quando há inflamação e afundamento do sulco maior do que 3 mm, a gente tem uma bolsa periodontal, que indica que a gengiva não está saudável. Agora vamos abordar as doenças periodontais, mais especificamente a gengivite e a periodontite. A gengivite pode ser induzida ou não induzida por biofilme dental. Na induzida, o biofilme ou placa bacteriana mineralizada é uma concreção de bactérias, resíduos alimentares, saliva e muco com sais de cálcio e fosfato. A higiene bucal inadequada permite o acúmulo de placas entre a gengiva e os dentes. A irritação decorrente da placa aprofunda o sulco normal entre a gengiva e o dente, criando bolsas gengivais. Essas bolsas contêm bactérias que podem ocasionar gengivite e cáries radiculares. Outros fatores locais, como maloclusão, cálculo dental, impactação alimentar, restaurações dentais defeituosas e xerostomia, desempenham um papel secundário. Além disso, a gengivite induzida por placa bacteriana pode também ser agravada por alterações hormonais, doenças sistêmicas, fármacos ou deficiências nutricionais. Já a gengivite não induzida ocorre num pequeno percentual de pessoas. As causas incluem infecções bacterianas, virais ou fúngicas, além de reações alérgicas, traumas, distúrbios mucocutâneos, como o líquen plano, e distúrbios hereditários, como a fibromatose gengival hereditária. A periodontite, ou doença periodontal, é uma patologia infecto-inflamatória que acomete os tecidos de proteção e sustentação dos dentes. Caracteriza-se pela inflamação da mucosa, perda de inserção do ligamento periodontal e destruição do tecido ósseo. Acontece em pacientes de todas as idades, sendo mais comum nos idosos e no sexo masculino. Uma das causas que contribui para a doença é o acúmulo de biofilme na superfície dental, subgengivalmente e, sobretudo, nas regiões de difícil acesso à higienização, como nas áreas entre os dentes e próximas à margem gengival. A origem da doença periodontal e gengival é microbiana, sendo o biofilme o principal fator etiológico. E sobre as condições que aumentam a probabilidade de ocorrência de uma doença ou então do agravo à saúde? A isso nós damos nomes de fatores de risco e modificadores. E para as doenças gengivais, os principais são
tabagismo, situações de estresse, a utilização de alguns medicamentos, hereditariedade, deficiências nutricionais, alterações hormonais, doenças sistêmicas e principalmente uma higiene bucal inadequada. Os hábitos tabágicos influenciam diretamente nesse processo. O fumo atua na resposta imunológica, promovendo alteração da microbiota oral, das características do biofilme dentário e também na citotoxicidade de tecidos bucais. A nicotina presente no cigarro é capaz de interferir diretamente na capacidade de atuação das células do sistema imunológico frente à microbiota específica. Essa deficiência imunológica resulta na severidade da doença, o que aumenta a perda de isenção periodontal e também a reabsorção óssea. O estresse e a deficiência nutricional agem de modos semelhantes, afetando negativamente e suprimindo as funções do sistema imunológico, favorecendo assim uma situação de diminuição de resistência a infecções que ocorrem nas doenças gengivais. Algumas doenças sistêmicas também atuam como fatores de risco para as doenças gengivais, como por exemplo a relação entre diabetes e doenças cardiovasculares, osteoporose e a neutropenia. Entre vários outros fatores específicos, é importante salientar que as alterações vasculares no periodonto do indivíduo diabético tornam os tecidos periodontais mais vulneráveis a infecções. Uma outra alteração muito importante é a redução da produção de colágeno, um componente muito fundamental dos tecidos de sustentação do dente, além da diminuição da produção de saliva, o que leva ao crescimento bacteriano no biofilme. Além disso, há também a neutropenia, caracterizada pela diminuição dos neutrófilos na corrente sanguínea, um dos principais indicadores de infecções e doenças inflamatórias. Sendo assim, com a menor quantidade ou inatividade dessas células, se torna um mecanismo central na progressão das formas de gengivite e periodontite. E também a osteoporose. A osteoporose é caracterizada pelo desequilíbrio mineral dos ossos. É o que causa a fragilidade óssea e também o aumento na probabilidade de fraturas, podendo acometer, inclusive, os processos alveolares da maxila e da mandíbula, onde o dente se insere, o que pode agravar o quadro de doença periodontal e também levar à perda dentária. A falta de escovação ou a deficiência dela pode levar a um acúmulo significativo de biofilme, que é um dos principais fatores etiológicos para o desenvolvimento das doenças gengivais. Sendo assim, fazer uma correta higienização bucal é fundamental. Como manter a saúde gengival? Para mantermos a saúde gengival, é importante lembrar que cada indivíduo tem as suas particularidades. Sendo assim, existem vários fatores etiológicos que podem influenciar na saúde gengival. São eles a idade, a dieta, o nível de desenvolvimento econômico e o padrão educacional. Sendo que o fator etiológico principal, como já foi dito anteriormente, é o acúmulo de placa bacteriana. O acúmulo de biofilme gera a produção de ácido lático através das bactérias, causando um desgaste na superfície dental e inflamação gengival. Bem, para evitar o acúmulo de placa bacteriana, é necessário manter hábitos frequentes como escovação diária e com qualidade, uso de fio dental, escova interdental, que acaba ajudando na limpeza das faces proximais, e também a utilização de bochechos. Olá, meu nome é Tereza e vou falar agora sobre como tratar as doenças gengivais. Vem comigo! Inicialmente, o dentista efetua uma tartarectomia para eliminar o tártaro existente entre a gengiva e os dentes. Em casos de periodontite, pode ser necessário realizar raspagem e alisamento radicular para remover a placa bacteriana abaixo da margem gengival. Além disso, o principal e mais efetivo tratamento de doenças gengivais é a adoção de bons hábitos de higiene dental, como a correta escovação, realizada com a escova adequada e o uso diário de fio dental. Para a eficácia desse tratamento, é importante que o paciente saiba que o seu papel é fundamental. Em casos mais graves, pode ser prescrito o uso de antibióticos ou anti-inflamatórios. E se houver dor associada, pode-se utilizar analgésicos.